Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. Dando continuidade, se você não viu os vídeos anteriores, nós estamos aqui abordando a Cristologia, que é um tema da teologia sistemática. Já fiz 2 vídeos introdutórios, onde em um deles trabalhei a definição e no segundo vídeo a importância da cristologia para a teologia cristã. Na sequência agora a gente vai falar sobre a pessoa de Cristo. E em especial nós vamos focar na natureza divina e humana, sendo que a gente vai dividir em 3 vídeos para não ficar muito grande o vídeo. Vamos fazer uma introdução sobre o tema, a compreensão da natureza divina e humana de Cristo. E aí a gente aborda somente a natureza divina e depois vamos trabalhar a natureza humana de Cristo. Então, o tema gira em torno do seguinte, de buscar explicar, explicar como que Jesus ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Dentro da temática, nós temos o conceito central. E qual seria o conceito central para que nós estudamos a natureza divina e humana de Cristo? É o conceito de união hipostática. E o que seria isso? Ou melhor, o que é que essa união hipostática afirma? Afirma que Jesus é uma única pessoa, né? Ele é o Filho, ele é a segunda pessoa da Trindade e ele possui duas naturezas compostas, né? Dentro de uma mesma pessoa, ou poderíamos dizer duas naturezas correlatas, né? Uma natureza divina e uma natureza humana. E aí vem a questão, a palavra união hipostática. O que seria então a união hipostática? É a união das duas naturezas em uma só pessoa, né? Essa palavra no grego, hipostasis, né? Pessoa ou substância. E aí, para que nós aprofundemos, vem a questão, como nós poderíamos então, quais seriam então as características essenciais dessa união. E aí vem o primeiro ponto. Dentro dessas características essenciais, né, que compõem a união hipostática, nós temos a inconfundível e a imutável. Então, essa união ela é inconfundível e ao mesmo tempo imutável, né? São duas naturezas que permanecem distintas. No entanto, né, a divindade não se transformou em humanidade e nem a humanidade se transformou, né? Ou poderíamos dizer assim, a humanidade ela não foi absorvida pela divindade. E aí, se você for ver dentro da playlist Cristologia, você vai ver que existe já várias temáticas que nós trabalhamos de compreensões da pessoa de Cristo, né? O arianismo e várias outras compreensões para definir como seria Jesus, né? E alguns caminharam para afirmar somente a humanidade dele, negar a divindade, ou afirmar a divindade e negar a humanidade de Jesus. Diante disso, nós chegamos à compreensão dentro de que essa união é inconfundível e imutável, que Jesus ele não é metade Deus e metade homem, né? Como poderíamos dizer, como é que uma pessoa ele pode ser ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem? É metade de cada? Então, não, a resposta seria não. E aí a gente concluiria essa ideia dele ser inconfundível e imutável da seguinte forma, que Jesus ele é plenamente Deus e plenamente homem. E aí, dentro dessas características essenciais,
da união, nós temos também que essa união é indivisível e inseparável. Então, o que isso quer dizer? É que as duas naturezas elas estão unidas na pessoa de Cristo, né? E nesse caso não há separação entre o Deus e o homem em Jesus. Não existe essa separação. Daí, dentro dessas características, entender que é indivisível e inseparável. E aí nós chegamos ao terceiro ponto dessas características, né? Já caminhando para o final, o último ponto, que é a questão de que as duas naturezas permanecem com suas propriedades, né? Então, assim, não é como se em um momento ele fosse só divino, então perdeu a propriedade humana, ou humano e perdeu a propriedade divina. Então, quando nós fazemos referência dentro das duas naturezas, né? Das duas naturezas que são indivisíveis, inseparáveis, inconfundível e imutável, e agora que não perdem, né? Que permanecem com suas propriedades, dentro da compreensão da sua divindade, ele é onisciente, ele é onipotente, e a questão da sua própria eternidade. E quando nós partimos para a sua humanidade, dentro das propriedades que não se perdem, mas que permanecem, né? Essas propriedades, nós temos a parte da humanidade, né? Que Jesus, por exemplo, a gente vai abordar isso de uma forma detalhada e citando alguns versículos, quando nós focarmos na terceira parte do tema e focarmos na parte da humanidade de Jesus, que Jesus ele teve fome, Jesus ele se cansou, né? Jesus ele sentiu dor, sentiu tristeza, né? E Jesus tinha um corpo, né? Daí a sua humanidade. Então, a nível introdutório, é basicamente isso, né? Quando nós buscamos compreender a pessoa de Jesus, ele tem duas naturezas, né? Uma natureza divina e humana, né? E esse conceito é conhecido como união hipostática. Dentro dessa compreensão, nós precisamos entender que não há essas duas naturezas, elas não são indivisível ou mesmo inseparável, né? As duas naturezas permanecem com suas propriedades, né? Quer dizer, não perdem as suas propriedades e são inconfundível e imutável. Eu acredito que vocês compreenderam sobre o que o tema traz, né? Qual é o que o tema aborda dentro da pessoa de Cristo, e nesse caso aqui, a sua natureza divina e humana. Na sequência, no próximo vídeo, eu vou focar especificamente na natureza divina de Jesus, só na parte da sua divindade. Lembrando que eu só fiz essa separação para que a gente estudasse por partes, né? Mas não que em algum momento ele fosse somente divino, somente Deus, em outro momento ele fosse somente homem, mas que não se separa como a gente viu nessa parte introdutória. Então é isso, até o próximo vídeo.